Fala, gente, tudo tranquilo? Espero que estejam todos bem. Estamos aqui para mais uma aula de direito administrativo, né? Dando sequência no nosso conteúdo. Bom, na última aula a gente falou um pouco sobre processo administrativo, né? Algumas noções mais gerais, procedimentos, aspectos que são aplicáveis a toda e qualquer espécie de processo administrativo. Hoje a gente vai começar a detalhar um processo em específico que eu diria para vocês que talvez é o mais complexo deles, o mais robusto, o que tem a maior densidade jurídica por trás, né? Que é a chamada licitação, um processo administrativo então específico que a administração pública dispõe, tem a seu favor, mas também tem por ônus realizar, tá certo? Gente, vamos pensar o seguinte, vamos começar com a seguinte reflexão. Muito provavelmente, na casa de vocês, na vida de vocês, família de vocês, enfim, tudo aquilo que vai envolver algum gasto, alguma despesa, algum investimento, alguma análise de preço, isso aí costuma, né? É recomendável que envolva um certo planejamento. Né? Normalmente, quando a gente toma decisões apressadas, a gente mete os pés pelas mãos, a gente se enreda, né? Isso pelo menos é uma regra geral. São poucas as pessoas que têm condição de tomar decisões questionáveis e não sofrer com prejuízos dela, né? Então, por isso, o planejamento se torna importante no ponto de vista pessoal, ponto de vista familiar, né? Ó, vou me organizar, vou gastar tanto esse mês, quero comprar tal coisa, vou economizar por 2 meses, vou buscar orçamentos para ver qual que é o mais barato, qual que tem a melhor qualidade, que vai me entregar o resultado que eu realmente espero. Enfim, toda essa noção faz parte, né? Justamente para que a gente tenha o melhor resultado possível, que melhor atenda às nossas necessidades e com o custo mais adequado possível, né? Essa noção de planejamento ela é válida para a gente na nossa casa, na universidade. Quanto mais não seria válido para a própria administração pública, né? Pensem comigo, aqueles princípios que norteiam toda a atividade administrativa, principalmente que o princípio da eficiência, né? Que exige da administração melhor aproveitamento de gastos, de energia, de recursos humanos, de recursos financeiros, enfim, a otimização da relação custo-benefício, né? Quanto mais para a administração, então, que tem uma série de demandas para executar, que tem um recurso que é finito, que acaba sendo pequeno para tantas demandas, enfim, o tiro tem que ser certeiro, tem que ser pontual, né? Não adianta gastar energia, gastar recurso com algo que não é realmente o mais adequado, né? Então, aquela noção de planejamento ela se torna ainda mais necessária do ponto de vista da administração pública. Então, aí que surge de uma forma essencial esse processo administrativo específico que a gente chama por licitação. Tá? Num conceito geral, e aqui vou me socorrer da doutrina, livro de Rony Charles Lopes de Torres, o autor diz que a licitação é o procedimento prévio de seleção por meio do qual a administração, mediante critérios previamente estabelecidos, isonômicos, abertos ao público e fomentadores de competitividade, busca escolher a melhor alternativa para a celebração de um contrato. Em outras palavras, a licitação é um trajeto procedimental que liga a pretensão contratual ao fornecedor escolhido para atendê-la. É o trajeto determinado pelo legislador para a escolha do fornecedor apto a atender sua necessidade administrativa. Um conceito, acho que é sempre bacana começar estabelecendo, né, uma base, uma noção conceitual, porque daí a partir dela a gente consegue estabelecer critérios, né, para ir aprimorando, aprofundando o raciocínio. Gente, já deu para perceber que a finalidade última do Estado, que a finalidade última, a razão de existir da administração pública é praticar atos voltados à concretização do interesse público. Né? Aquele interesse público que decorre da interpretação constitucional, do bem comum, né? Enfim, o interesse público primário, aquele que diz respeito ao bem-estar da população. Isso aí acho que já ficou tranquilo, né? No exercício da atividade administrativa, o administrador pode perceber necessidades administrativas. Ele vai estar lá avaliando, praticando os atos de gestão, praticando os atos de administração e ele vai ponderar. Ora aí, preciso contratar mais médicos, porque o posto de saúde está sem médico. Preciso
contratar fornecedores de material escolar, porque a Secretaria Municipal está sem lápis, sem caneta, sem folhas. Enfim, as necessidades vão surgindo, as necessidades são parte do dia a dia, né, do mundo dos fatos, e elas vão surgindo. Bom, quando o administrador está diante de uma necessidade pública, ele pode optar. Espera aí, acho que aqui a minha repartição, o meu órgão, tenha condições de prestar esse serviço por conta própria, tem condições de ir atrás disso por conta própria. Então daí vai ser organizado internamente e o próprio órgão vai ficar encarregado. Porém, de uma forma discricionária, ou seja, uma análise ali de conveniência, de oportunidade, o administrador pode entender que é melhor que não seja feito pela própria administração, é melhor, é mais conveniente, é mais oportuno que essa execução de um determinado serviço, que o fornecimento de um determinado produto ou serviço seja transferido para terceiros. Quando ele optar por essa forma, surge a necessidade então de ser assinado um contrato administrativo com esse terceiro. Então a gente está falando de um administrador que reconheceu uma necessidade pública, de um terceiro que pode atender, suprir essa necessidade e que precisa assinar um contrato administrativo para assim fazê-lo. São dois pontos. A gente tem que ter um elo de ligação entre o ponto A e o ponto B. Esse elo, essa flecha que vai de um para o outro, a gente vai chamar de licitação. Então é um processo administrativo, é uma ponte entre a necessidade pública, assim reconhecida, assim constatada pelo administrador, e a pessoa ou empresa que vai prestar o serviço ou fornecer o produto em nome daquela necessidade pública. Tem que ter um caminho a seguir para isso. Esse caminho é a licitação, que é a condição para a assinatura de um contrato administrativo posterior. Bem?